Um ponto importante é o que é um nível de pressão que um indivíduo hipertenso esteja com pressão arterial controlada. Classicamente, o 140/90 tem sido o alvo, né, da intervenção do médico. Então, quando encontramos um paciente hipertenso, o que nós queremos é que nas suas medidas sejam realizadas em casa, né, sejam as medidas no consultório, os valores sejam inferiores a 140/90. Nos últimos anos, buscar um valor menor, ou seja, valores de 130/80 ou menos, para indivíduos que já sejam portadores de doença renal crônica e portadores de diabetes e insuficiência cardíaca, tem sido uma recomendação. No American College, que seguramente é o maior congresso de cardiologia americano, foi apresentado um estudo chamado ACCORD, em que o tratamento de pacientes diabéticos para valores inferiores a 130/80 de controle de pressão arterial não demonstrou nenhum benefício. Olhando esses dados, alguns irão perguntar: será que o paciente diabético ele está adequadamente controlado com valores de 140/90? A resposta provavelmente ainda precisaremos de mais estudos, porque quando olhamos os pacientes diabéticos, existem diferentes populações e com riscos maiores ou menores de desenvolver doença cardiovascular e cerebrovascular. Nesse estudo, por exemplo, indivíduos que tiveram seus valores trazidos para valores de 130/80, houve uma importante redução de acidente vascular encefálico. Ou seja, talvez alguns indivíduos diabéticos, onde a chance para eles é alta de acidente vascular encefálico, ou seja, o risco de derrame e isquemia cerebral, nós tenhamos que buscar valores inferiores a 130/80 para uma adequada redução do risco de uma grave complicação, que é a isquemia cerebral, e que muitos pacientes diabéticos acabam morrendo por enfermidade cardiovascular. Isso pode chegar a 75% dos indivíduos. O que é importante é que não temos um único valor que sirva para todos os indivíduos e dizer que a partir daquele ponto as coisas estão resolvidas. Mais do que isso, o que exige é uma individualização. Para alguns indivíduos de alto risco de eventos cardiovasculares, a redução da pressão arterial tem sido recomendada, particularmente com o paciente com doença renal crônica, já que valores menores de pressão arterial nesses indivíduos promovem uma redução da evolução da doença renal crônica e uma menor chance de eventos cardiovasculares. E, obviamente, esse assunto vem sendo explorado em outras populações de risco cardiovasculares, uma delas os pacientes diabéticos, e o que nós podemos dizer é que o médico deve estar pesando os riscos de desenvolvimento de doença cardiovascular e cerebrovascular e qual é o nível de pressão arterial que eu devo estar levando o meu paciente a alcançar. Já que hoje é muito importante nós trabalharmos com evidências científicas e esses dados do estudo ACCORD nos apontam que para a população geral de pacientes diabéticos, ter esses valores próximos a 130/80 seria uma faixa segura. Abaixo disso, nós teríamos que estar olhando o perfil de risco cerebrovascular para estar investindo numa redução adicional.